Ah, Professor, posso sim, falar? claro. Eu estou estudando pelo livro do Paul e eu vi que a sequência que tem no livro é bem diferente, né? Eu estou tentando fazer uma coisa diferente dos livros tradicionais de probabilidade, tentando enfiar um pouco de estatística e análise de dados, enquanto você vai aprendendo as coisas assim, né, mais de probabilidade mesmo. Tem coisas que são diferentes. Acho que vale a pena ler o livro dele, é um livro fácil de ler, muito, né, É isso que eu queria até muito bom, sugerir, bem né? escrito. Eu gosto muito. Livro antigo, simples e sem muitas complicações, mas dá o fundamento, é bem explicado. A gente, quem já, assim, já leu bem mais profundamente probabilidade, vê que ele está falando algumas coisas ali que são perfeitas, assim, muitas vezes na primeira leitura você nem percebe, tem uma certa sutileza, mas em suma, é bem escrito, tá bem correto e é fácil de ler, por isso que eu gosto, assim, é rápido. Mas É, eu sugiro que você leia também o livro lá que eu tenho tentado escrever, que não, eu estou eu lendo eles também. as aulas, tá? Eu leio ele, né? Eu estou lendo o Paul só como extra mesmo. Porque às vezes a gente fica com dúvida ou sem entender alguma coisa na hora do exercício, e o Paul, acho que ele. Explica mais facilmente, né? Eu também tenho Então, assim, achado que eu tenho, às vezes, complicado muito algumas coisas, eu estou precisando dar alguns exercícios e fazer algumas coisas mais diretas, assim, mais imediatas, sabe? Tá aqui a definição, tá aqui o cálculo, olha aqui como é que é simples, calcula as esperanças aqui e tal, e depois dá umas coisas mais sofisticadas, mas é essa dificuldade que você anda tendo, pode fala abertamente, porque é desse jeito que a gente pode melhorar o material. E o às vezes eu fico com dificuldade de entender, né? a- as fórmulas, o processo inteiro, e eu lendo o livro do Paul, eu estou conseguindo entender. Eu acho que ele, como são muitas páginas, né? Porque, lógico, o seu material, para quem entende cara, é muito melhor, porque ele é muito mais compacto, assim, e para a gente poder fazer o curso no tempo pequeno que é muito melhor o seu livro. Mas eu acho que quando eu tive dificuldade, eu optei pelo Paul e eu achei que me ajudou bastante, assim, nas entendi. partes que eu tive dificuldade, né? Depois você me manda quais foram essas partes explicitamente, o que você achou que está mais bem explicado no Paul do que no meu material, porque eu posso. Esse tipo de comentário e crítica é fundamental para melhorar o material. Sem isso, fica difícil, porque tem que lembrar assim, que eu já estou nessa estrada há tanto tempo que eu não sei mais, não lembro mais as dificuldades que eu mesmo tive, né? E nem sempre, inclusive, as minhas dificuldades são as dificuldades de outras pessoas. Então, nesse material didático, é fundamental você se colocar na posição dos alunos, né? Para ver assim, onde que ele tem dificuldade. Então, depois, se você puder ser mais específico assim, sobre pontos em que você acha que não tão bons e que estão melhores no Paul Meyer, ou que você achou É, ah, eu que eles comecei estão mesmo por melhor, causa você dessa, manda isso, porque nas, nas variáveis aleatórias, né? É, então, acho que a parte básica aqui para entender, eu achei que por distribuição binomial, por exemplo, ele dá uma introdução antes, e aí eu consegui entender melhor. Mas eu ainda estou no início dele, né? Estou no 60, na página 69 ainda. Acho que para chegar nessa matéria que a gente tem, eu fiz um planejamento aqui, eu tenho que estudar umas 20 páginas por dia para chegar na matéria que a gente está hoje. na verdade, a matéria que a gente vai ver hoje, que é o teste Kolmogorov e de Qi quadrado, não tem no Paul Meyer. A matéria da semana O Paul passada, Meyer né? é de probabilidade só. Então, ele não tem, por exemplo, a parte de a discussão da distribuição multinomial, como usá-la para, por exemplo, para fazer o processo de classificação de texto, árvores de classificação, essas coisas não tem lá. Isso é só a matéria da semana passada, né? Que eu queria.
dizer. É, Mas, assim, é para pegar o entendimento básico mesmo, para continuar seguindo no material, no seu material mesmo. pois é, mas assim, vai me ajudar muito se tiver se você fizer um apontamento mais específico, sabe? Assim, olha, essa parte aqui não tá legal, essa outra aqui não tá legal, porque Tá. senão fica assim, olha, o Palmer me ajuda bastante em vários pontos. Aí, Eu marquei as páginas, legal, eu utilizei para tirar as minhas dúvidas, né? tá bom. Então, eu vou fazer um documento e enviar. Só pode mandar por e-mail, informalmente. Uhum. Não manda por e-mail, não manda pelo chat aqui não, porque senão depois perde e tal. Tá, eu mando por e-mail, sim. Ah, Obrigada. mais algum ponto, gente? Ó, ficou tudo isso aqui está sendo gravado, então depois se vocês forem ver aulas, podem pular toda essa parte inicial, esses 12 minutos iniciais. Ok, então se não tem, vamos lá. Deixa eu voltar, então, falando rapidamente aqui sobre a distribuição gaussiana. Pois é, foi realmente isso que eu fiquei olhando, assim, eu vou até ter que olhar lá no meu material do livro como é que ele está, porque realmente os slides estavam um lixo e eu resolvi mudar completamente aqui resolvi mudar completamente aqui o que eu decidi fazer e como apresentar essa parte da distribuição gaussiana. Então, como eu já fiz uma parte, deixa eu ir direto aqui no que eu estou querendo. Vamos lá. Então, eu falei anteriormente sobre essa variável aleatória contínua, quer dizer, você tem lá uma tabela, na sua tabela de dados, uma das colunas das medições que você fez nos seus itens, é um número, né, uma medição que você pode assumir que seja contínua, sei lá, a taxa de colesterol da pessoa, e a gente vai assumir, bom, se o modelo gaussiano normal for uma boa, ajustar-se bem a esses dados, e a gente logo em seguida vai ver como a gente pode testar se ele se ajusta bem com o teste Kolmogorov, mas se ele se ajustar, essa distribuição gaussiana, quando você fizer o histograma dos dados, ele vai ter uma cara mais ou menos simétrica em torno de um ponto central, como é o gráfico dessas densidades de probabilidades aqui, que são as densidades da gaussiana. Ela tem essa fórmula matemática que está aqui em cima, e você pode falar assim, poxa, mas eu consigo pensar em outras fórmulas matemáticas que geram distribuições simétricas e razoável em torno de um ponto central. Por que essa fórmula particular aqui? Por que essa distribuição gaussiana recebeu esse nome? Existe uma razão para que isso aconteça? A razão é um teorema chamado teorema central do limite. Ele mostra que essa distribuição ela realmente é central na teoria e a gente vai estudar mais tarde que quando a gente estiver fazendo aprendizagem e estimando parâmetros em modelos, ajustando os modelos, as coisas que a gente vai estimar vão seguir essa distribuição gaussiana. Então, não quer dizer que essa distribuição gaussiana seja uma distribuição que vai aparecer toda hora quando você olhar o histograma dos seus dados diretamente. Não, não é isso. Muitas vezes, quando você fizer o histograma dos seus dados, ele não vai ter essa cara simétrica. Algumas vezes, sim. Medições biométricas, por exemplo, sempre tem essa cara. Medições que você faz altura, colesterol, essas coisas. E outras medidas também têm essa cara. Mas ela vai aparecer de uma maneira fundamental mais na frente. A gente vai ver mais na frente. Então, ela está aparecendo aqui. Eu vou mostrar um ou outro exemplo onde ela se encaixa nos exercícios. Aliás, essa é outra coisa, estou arrumando também lá a parte dos exercícios e vai sair hoje, tá, gente? Então, eu prometi isso na aula passada, mas ontem eu vi que estava uma bagunça e estou arrumando tudo e hoje ainda sai uma listinha nova aí com alguns exercícios para essa parte contínua. Então, essa é a densidade, ela depende de dois parâmetros, esse parâmetro mu e esse parâmetro sigma que está aqui. O parâmetro mu é o ponto de simetria da curva, em torno do qual ela fica simétrica. E esse outro parâmetro sigma, ele controla essa abertura da curva aqui, sempre lembrando que a área total debaixo de uma densidade é 1. Então, se você abrir essa curva aqui, se você pegar essa curva azul
e espichar ela, abrir ela para os lados aqui, você necessariamente tem que diminuir o cocoruto da curva aqui. A altura, o ponto de máximo, tem que diminuir, porque a área total tem que se manter igual a 1. E esse sigma, então, ele controla essa abertura em torno desse ponto central. Quanto maior o sigma, mais aberta essa curva. A gente daqui a pouco vai ver que esse sigma aqui, ele representa, na verdade, o desvio padrão dessa densidade aqui, e o sigma ao quadrado, ele é chamado de variância. A notação que a gente usa para a gaussiana é essa daqui. X, a medição que você tem na sua coluna de dados, esse tiozinho é distribuição, né? Essa medição X, que é uma das colunas do seu banco de dados, ela segue uma distribuição, ou é distribuída de acordo com uma normal, ou gaussiana, com parâmetros mu e sigma 2. Mu, então, é o ponto central, sigma 2 é a variância. Em geral, na sua coluna de dados, você não vai saber quem é o mu e quem é o sigma 2. Você vai ter que usar os dados para ter uma ideia de quem que é esse mu e esse sigma 2. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Só que, antes de falar dessa parte de estimação, vamos só fazer um cálculo aqui, que, como você sabe, assim, dado uma densidade dessas, probabilidades são calculadas como áreas debaixo da curva densidade. Né? Se você quiser, na curva vermelha que está aqui, qual que é a probabilidade de uma variável aleatória gaussiana que tem essa densidade vermelha, qual que é a probabilidade dessa gaussiana X, que tem essa densidade vermelha, cair entre 1 e 2? É a área debaixo da curva vermelha entre 1 e 2. Como é que isso é calculado? Isso é calculado sempre voltando o cálculo para a gaussiana com média mu igual a 0, centrada em 0, e com uma abertura padrão igual a 1, na escala de 1. Por exemplo, quando o x, vamos supor que ele é normalmente distribuído com uma média mu igual a 50 e um desvio padrão de 10. Esquece esses minutos aqui, não ficou aqui de erro, devia ter apagado. Então, um mu igual a 50 está aqui, mu igual a 50 e um sigma igual a 10. E você quer calcular a probabilidade de que a variável que tem essa densidade esteja entre 45 e 60. Então, você tem um intervalo aqui, 45 aqui abaixo de 50, 60 aqui acima. Você quer calcular a área debaixo dessa curva. Como que isso é feito? Quer dizer, algebricamente, a gente está querendo calcular a probabilidade disso aqui acontecer. De você pegar um elemento do seu conjunto lá qualquer, e essa medição aleatória que você vai fazer, que segue a gaussiana, cair entre as medições 45 e 60. Então, esse é um truque de cálculo que a gente vai ter que fazer muitas vezes. Então, deixa eu mostrar aqui como é que isso é feito para as probabilidades gaussianas. Então, eu tenho aqui um x que tem uma gaussiana com uma média que eu vou fixar em 50 para evitar muito simbolismo aqui, e um sigma 2 o sigma é 10, então o sigma ao quadrado é 2 ao quadrado. A notação tradicional é essa aqui, tá, gente? Aparece, em vez do sigma, aparece o sigma ao quadrado aqui dentro, que é chamado de variância. E eu quero calcular a probabilidade dessa quantidade aleatória x cair entre 40 e 60, cair dentro desse intervalo. Como é que eu faço isso? Bom, olha só, todo cálculo de probabilidade, ele é feito lá com a partir dos tais axiomas do Kolmogorov, simplesmente calculando probabilidades de conjuntos no espaço amostral. É isso. Então, para calcular essa probabilidade, a gente tem que olhar isso que está aqui dentro do parênteses como um evento no espaço amostral. Então, vamos olhar o que seria esse evento. Nós queremos calcular a probabilidade de um certo evento que tem esse simbolismo aqui. Ele é representado desse jeito. Mas o que significa esse evento? Ele significa isso daqui, ó. É o conjunto dos elementos do seu espaço amostral, por exemplo, indivíduos selecionados dessa população, onde você está medindo a taxa de colesterol dessas pessoas. Então, é o conjunto dos indivíduos, por exemplo, ou dos omeguinhas, tais que quando você fizer a medição nesse indivíduo, essa medição caia entre 40 e 60. Então, você quer calcular a probabilidade disso daqui acontecer, de escolher um indivíduo
cuja medição caia entre 40 e 60. É claro que se você pegar agora essa desigualdade e subtrair de todos os lados uma constante, e nesse caso eu vou fazer a escolha da constante, é uma escolha especial, é o 50. Eu podia escolher qualquer número, mas eu vou escolher o 50 aqui. Então, eu vou subtrair 50 de todos os lados. Quer dizer, se você tem um ômega, que o x de ômega cai entre 40 e 60, o x de ômega menos 50 tem que cair entre 40 menos 50 e 60 menos 50. Todo mundo está vendo que essa passagem aqui, olha, essa linha de cima aqui, esse conjunto de cima, é exatamente igual ao conjunto de baixo? O entendimento disso é importante. Porque eu estou simplesmente fazendo uma conta dentro disso daqui, subtraindo uma constante. Então, elementos que satisfazem essa condição aqui de cima, eles são elementos que também satisfazem a condição aqui de baixo. Então, se você tem um ômega no conjunto de cima, esse ômega também está nesse conjunto de baixo aqui. E vice-versa. Então, espero que esteja claro, assim, que não tenha dúvida sobre isso. E do mesmo jeito, se a gente, então, todos os elementos ômegas que estão dentro desse conjunto, ou seja, que satisfazem essa desigualdade aqui agora, são os mesmos ômegas que vão satisfazer esse daqui de baixo, esse conjunto aqui de baixo, que é simplesmente a mesma fórmula que está aqui em cima, mas dividindo por uma constante dessa, a mesma constante de todos os lados. Então, se satisfaz a linha de cima, tem que satisfazer a linha de baixo. Se satisfaz a linha de baixo, satisfaz a linha de cima. Então, esses dois conjuntos são os mesmos. Isso significa que se você quer calcular a probabilidade do x cair entre 40 e 60, isso é a mesma coisa que calcular a probabilidade do x menos 50 dividido por 10, isso aqui, ó, essa expressão aqui, cair agora entre 40 menos 50 dividido por 10 é menos 1. E 60 menos 50 dividido por 10 dá outro número, outra constante. 1. Aqui. Então, como esse conjunto aqui, essa expressão aqui, significa esse conjunto, que é a mesma coisa que esse conjunto aqui de baixo, então calcular a probabilidade disso acontecer é calcular a probabilidade disso daqui de baixo acontecer, isso aqui. Olha, mas isso aqui está parecendo que eu estou complicando a situação. Estou complicando muito. Aqui era uma expressão mais ou menos óbvia. A medição caía entre 40 e 60. Agora você está me falando assim, não. Você vai calcular a chance de você ter uma medição que quando você subtrair 50 dela e dividir por 10, esse cálculo final fica entre menos 1 e 1. O que você está ganhando em fazer essa complicação aqui? O que acontece é que... Então, estou voltando aqui, escrevendo aqueles números que a gente viu, e a gente quer calcular essa probabilidade. Eu falei que calcular essa probabilidade é a mesma coisa que calcular a probabilidade dessa outra coisa aqui acontecer. E para que a gente está fazendo isso? O que a gente vai aprender é o seguinte: quando você está aqui no caso gaussiano, você quer calcular alguma coisa relacionada com o evento dessa variável x, que está aqui, dessa gaussiana, o que você sempre faz é escrever o evento que está aqui dentro, com essa variável x, com esse sigma, com esse mu e com esse sigma, você reescrever ele em termos de outro evento que envolve a variável x subtraída da sua média, que nesse caso aqui é 50, subtraída do seu parâmetro mu. Gente, eu estou aqui, é porque no caso gaussiano, o mu é o valor esperado da variável, mas eu nem falei isso ainda, e aí eu fico enfiando isso aqui no meio da conversa. X menos o mu dividido pelo sigma, esse cara que está aqui, que é o 10. Então, você escreve esse evento aqui dessa outra maneira. A gente sempre vai fazer isso. E a gente acabou de ver que, para esse exemplo particular, isso aqui é o mesmo evento. O que está dentro do parêntese do lado de cá é o mesmo conjunto do que está dentro do parêntese do lado de cá. Então, as probabilidades são as mesmas, porque o conjunto é o mesmo evento, né? Mas em que isso ajuda, então? Para que a gente está fazendo isso? O que acontece é que a gente usa uma propriedade da gaussiana que é a seguinte: se você tem um x
que segue uma certa gaussiana, quando você calcula essa nova quantidade aleatória Z aqui, que é aquela medida aleatória, menos a sua constante mu, esse parâmetro que está aqui, e dividido pelo sigma, essa quantidade aleatória que aparece aqui, ela vai ter uma distribuição que a gente sabe trabalhar com ela. A gente sabe trabalhar facilmente. Então, só antes de falar como que é, por que isso aqui fica mais fácil, só para ficar bem claro, né? Vamos supor que o x, então, esse mu aqui é 50, esse sigma 2 aqui é 10 ao quadrado. O que eu estou falando é, se você tem uma medição aleatória que segue essa gaussiana com esses parâmetros, eu vou definir uma nova quantidade aleatória, que é z, que é o x, a medição aleatória que você tinha, menos 50, dividido por 10. Observa que toda vez que você tiver um valor aleatório x medido em algum item, né, que então vai aparecer um número lá que você não sabe o que é, vai aparecer outro valor também aleatório, que é essa quantidade que está aqui. Se o x é aleatório, se você não consegue prever o x antes de medi-lo, você também não consegue prever o que vai ser o z. O z é só a medição que você tinha, menos uma constante dividido por outra. É só isso aqui. Mas se você não sabe não consegue prever o x, você também não vai conseguir prever o z exatamente. Então, o z também é aleatório. Mas e daí? E daí o seguinte, que se o x é gaussiano, com esses parâmetros aqui, você cria essa nova variável z, que é simplesmente o x, menos o mu dividido por sigma, então existe um resultado, um teorema, que prova que essa nova variável aleatória que você criou, esse novo negócio aleatório, ele tem uma distribuição que é também gaussiana, isso aqui não altera, ela continua gaussiana, só que com os parâmetros agora, em vez de ser um mu e um sigma genéricos, é o número 0 e o 1 aqui. E daí? O que isso pode ajudar? Então, você está falando assim, você tem um x gaussiano. Aí você vai lá, subtrai o ponto central, divide pelo sigma, então você tem uma nova quantidade, ela continua sendo gaussiana, mas agora com 0 e 1. E daí, pô? Para que isso? Bom, então, só antes de a gente falar, a gente está falando assim, x é uma gaussiana genérica, você cria essa nova gaussiana, ela vai ter uma distribuição que é fixa, que é essa daqui. Ela não depende desse mu e desse sigma, não vai variar de problema para problema, não vai depender desse número mu, desse sigma, não vai depender do que você está medindo, se é pressão sistólica, se é tamanho do pé do indivíduo, tamanho da asa do pássaro, tanto faz. É uma distribuição que tem essas duas coisas aqui fixas, o mu e o sigma. E ela é chamada de normal padronizada. Mas e daí, então? O que ela resolve? Ela resolve um problema numérico chato, assim, esse truque aqui. O que a gente viu anteriormente é que probabilidade é a área sobre a curva densidade. E área sobre curva significa que é calcular uma integral. E, infelizmente, com aquela fórmula da densidade gaussiana que a gente viu anteriormente, aquela expressão matemática, E elevado a menos e tal, a gente não consegue fazer aquela integral de fórmula exata. Se aquilo caísse numa prova de cálculo, a gente não iria conseguir resolver. Calcule a integral dessa densidade, não tem jeito, não tem fórmula para aquilo. E quando não tem, não quer dizer que a gente não conseguiu ainda obter a fórmula. Não existe, não há maneiras de obter essa fórmula. Isso é um teorema matemático, ela não tem uma primitiva escrita com as expressões, com as funções tradicionais de exponencial, logaritmo, não adianta, polinômios, senos, cossenos, você não vai conseguir escrever uma fórmula para essa integral. Então, para você fazer o cálculo dessa área, você tem que fazer um cálculo numérico. E aí, como é que esse cálculo numérico ele é feito? Ele tem internamente um algoritmo todo baseado nessa normal única que está aqui, com 0 e 1. Então, tem um cálculo numérico para fazer o cálculo dessa integral, um cálculo bem razoável. São métodos numéricos que não vêm ao caso aqui agora, mas é quadratura gaussiana. E ele é baseado nessa gaussiana fixa. Então, quando você quer calcular para qualquer gaussiana um cálculo qualquer envolvendo qualquer coisa de probabilidade, o que internamente o Python, o R ou o Excel está fazendo
é calculando aquela probabilidade daquele evento em termos de uma normal 0,1. Como eu mostrei anteriormente aqui, ó. Você transforma o problema que era calcular a chance de um x que tem esse mu e esse sigma cair entre 40 e 60, é a mesma coisa do x padronizado, que agora segue uma gaussiana normal 0,1, cair entre -1 e 1. Então, internamente, o algoritmo transforma esse evento aqui nesse outro caso, nisso daqui, e aí ele puxa essa quadratura gaussiana para a normal 0,1, que então é para uma função fixa, ele calcula rapidamente e de maneira otimizada essas integrais. Então, isso tudo que eu falei aqui era um cálculo numérico, e aí eu decidi... então tá, então é isso aqui. Tá? Então, é basicamente por esse motivo. E, peraí, deixa eu ver aqui, eu estou pulando, peraí. Tá, então, na prática, em Python, em R também vai ser assim, mas em R está mais explicado lá no livro, isso tudo é transparente para o usuário. Por isso que eu decidi mudar aqueles slides todos que eu tinha antes. Eles estão até aqui depois, são os antigos, se você quiser olhar, mas você pode ignorar, não vai fazer nenhuma falta. Então, isso tudo é transparente para o usuário. Tudo isso que eu estou explicando aqui, de passar para normal 0,1, fazer esse cálculo aqui, fazer essa padronização e tal, tudo isso está embutido já direto lá nos algoritmos, e você nem percebe que você está fazendo isso. Então, por exemplo, em Python, como é que você faz? Se você leu lá o material de geração de variável aleatória e de números aleatórios no Python, né, aquele material que eu passei, eu sugiro que você use o módulo stats dentro do SciPy. Tá? O SciPy eu acho que é a melhor, é o mais completo, ele tem muitas coisas que a gente precisa para geração de número aleatório. Por exemplo, direto no NumPy tem também geração de números aleatórios, como está lá escrito no material que eu mandei para vocês, mas eu prefiro fazer tudo direto aqui no SciPy. Tem mais coisas aqui, é muito mais rico aqui no SciPy. Então, por exemplo, vamos supor que você quer calcular uma probabilidade primeira, que é a probabilidade de uma certa gaussiana com um certo mu e um certo variância, sigma ao quadrado, ser menor do que um certo valorzinho, um número específico. Como é que a gente calcula isso? Você calcula desse jeito aqui, ó, P1, você chama lá, né, depois de importar, stats, aí você chama o norm, que é para fazer a normal, a distribuição normal, e essa CDF. A CDF é a probabilidade de uma variável aleatória normal ser menor ou igual a esse número x que está aqui. Uma gaussiana que tem parâmetros mu e sigma igual a esse número s que está aqui. Então, por exemplo, vocês conseguem ver essa tela aqui? Sim. Tá. Então, por exemplo, depois de importar as bibliotecas, você chega aqui, vamos supor que x é uma variável aleatória com mu igual a 50 e sigma 2 igual a 10 ao quadrado. Eu quero obter a probabilidade de x ser menor ou igual a 65. Então, essa probabilidade ela é feita assim. Então, 65, o número que você quer calcular. O mu, que está aqui, ele na verdade tem um nome de loc, o parâmetro, né? Esse argumento aqui, ele tem um nome de loc, e é por causa de locação. É onde que está localizada essa densidade gaussiana? Em torno de que número? Né? Aqui no número 50. E com que escala? Escala é o sigma. Quanto maior o sigma, mais achatada a curva. Então, se você escolher um sigma igual a 10, o P1, esse cálculo aqui, acharia para você, então, a probabilidade do x ser igual a 65. Essa daqui. Então, 0,93. Taranana. E se você quiser obter a probabilidade do x ser maior do que 65? Bom, esse é fácil. É simplesmente 1 menos a probabilidade do x ser menor ou igual a 65. Então, esse P2, a segunda probabilidade, é 1 menos aquela probabilidade que você calculou aqui em cima, na linha de cima. Podia ter colocado aqui um menos P1 só, né? Então, daria aqui
print P2, essa probabilidade seria 1 menos a probabilidade de cima, que dá esse valor que está aqui iluminado no texto. E quando a gente quiser um intervalo, por exemplo, a probabilidade de uma gaussiana cair entre 45 e 65, como é que eu calculo isso? Bom, isso é a mesma coisa que calcular essa diferença aqui. A probabilidade do x ser menor do que 65, menos a probabilidade do x ser menor que 45. Por quê? Então, por quê? Pelo seguinte, vamos voltar aqui. Ops. Ué. Ah, tá aqui. Ah, pois é. Bem que eu estava anotando. Então, tudo isso aqui é transparente para o usuário, né? Então, você quer calcular a probabilidade disso aqui ser menor que 60, é só fazer isso daqui, e o P1 vai ter essa probabilidade. Então, 60 o valor, e aí você põe aqui o mu, 50 e o 10. Na verdade, esses parâmetros aqui, o 50 e o 10, eles são opcionais. Se você não falar nada, se você não der, ele vai assumir que o mu é 0 e esse outro cara aqui é 1. Essa normal 0,1, ela é tão importante nos cálculos que a gente tem que fazer numericamente, que ela é, inclusive, deixada como o default aqui no Python. Se você não falar nada, se você só der CDF 60, ele está calculando a probabilidade do x ser menor que 60, no caso de uma gaussiana que tem média 0 e sigma igual a 1. Observa que esse método CDF aqui, da norm, esse método CDF, ele retorna só a probabilidade do x ser menor ou igual a esse número que está aqui, o 60. Aqui, gente, tanto faz, sabe, se for menor que 60 ou menor ou igual a 60. Teoricamente, essa função CDF é a função para menor ou igual a 60. Mas quando a variável é uma variável contínua, como no caso aqui da gaussiana, tanto faz se você põe o igual aqui ou não põe. Tanto faz se é menor, estritamente menor que 60 ou menor ou igual a 60. Porque quando a variável é contínua, a chance da variável ser exatamente 60, com precisão infinita, 60.000000000, quer dizer, acrescentar um número 60 no intervalo contínuo, a probabilidade dele ser esse número 60 com precisão infinita é 0. A gente já viu essa coisa estranha no caso das variáveis contínuas, que qualquer número específico tem probabilidade 0, o que tem probabilidade diferente de 0 são intervalos. O fato é que essa função CDF, que retorna a probabilidade do x ser menor ou igual a A, ou menor que A, no caso contínuo, tanto faz as duas coisas, né? Ela não retorna probabilidades de intervalos diretamente. Quer dizer, ela, na verdade, é um intervalo de menos infinito até esse número A. Ela não, se você quiser um intervalo, por exemplo, a chance da gaussiana está entre 40 e 60, essa função não fornece isso diretamente. Então, como que a gente obtém isso? Como que, se você quiser, o x está entre A e B, como é que você obtém essa probabilidade aqui? Ele vai fazer o cálculo, no caso da normal 0,1, etc. Mas como que eu uso o Python para fazer isso? Eu faço aquela diferença que eu mostrei anteriormente, calculando essa CDF aqui nos dois pontos extremos, no 60, no 40, e faço uma subtração deles. E por quê? Por que eu faço isso? Por que é válido fazer isso? Por que está correto fazer isso? Por causa desse truque aqui. Né? De novo, sempre lembra, o que eu faço é pego o evento que eu estou considerando, que eu quero calcular a probabilidade, escrevo ele em termos de conjuntos do meu espaço amostral, do meu omegão. Então, observa, vou calcular 3 eventos aqui, vou definir 3 eventos. O primeiro evento A é o evento em que a medição aleatória X ela é menor ou igual a 40. O que é isso? Isso é o conjunto dos omeguinhas, lá do meu espaço amostral, dos indivíduos, dos itens que eu posso selecionar, tais que, quando eu faço a medição nesse cara, a medição fica menor ou igual a 40. É esse conjunto aqui. Então, qual que é a chance de eu escolher um indivíduo que tem essas características aqui, que o x ser menor que 40? Vou definir aqui um outro evento, esse B, que é o x está entre 40 e 60. O que é isso? É o conjunto dos omeguinhas, tais que na hora que eu faço a medição,
ela fica entre 40 e 60. E, finalmente, o C aqui, que é o x ser menor que 60. Então, observa agora que esse conjunto aqui de baixo é simplesmente a união desses dois conjuntos, do A e do B. Porque quem está abaixo de 60 significa que é o conjunto dos elementos que podem estar abaixo de 40, bem lá embaixo, mas quem está entre 40 e 60. Né? Então, C, o conjunto C, é um conjunto do espaço amostral, é a união de A e B. Além disso, A e B são conjuntos disjuntos. Porque você não pode ter um indivíduo que tem uma medição que é, ao mesmo tempo, menor que 40 e, ao mesmo tempo, ele está entre 40 e 60. Não pode, né? Isso aqui é impossível. Não tem jeito de você ter um número real que satisfaz essas duas condições. Então, todo mundo que está no A não está no B, todo mundo que está no B não está no A, os conjuntos são disjuntos. E aí a gente tem uma propriedade, então, se isso aqui são eventos do meu espaço amostral, A, B e C são eventos do espaço amostral, quando eu calcular P de C, é a mesma coisa que P de A união B, porque C é igual a B, A união B, mas como A e B são disjuntos, a gente tem aquela propriedade básica, que probabilidade de união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades. Isso é um axioma básico, qualquer probabilidade satisfaz isso. Então, eu posso escrever que o P de C é P de A mais P de B. E aí, se eu, então, isolar o P de B aqui de um lado, na verdade, o P de B é igual a P de C menos P de A. Só passei, né, o P de A para o outro lado. Mas aí, vamos voltar agora aqui no significado. O que é o B? O B é o x está dentro do intervalo. E o P de C e o P de A são aqueles dois limites, né, unilaterais aqui. Então, o C é o x é menor que 60 e o A é menor ou igual a 40. Então, realmente, se você quer a probabilidade de um intervalo, a única coisa que você tem que fazer é calcular a diferença de dois valores, de duas probabilidades que correspondem a valores que aquela função CDF fornece para a gente. Que a CDF sempre fornece o valor do x ser menor ou igual, tanto faz, né? Eu falei que tanto faz se você inclui ou não esse valor aqui, no caso de variáveis contínuas, a diferença entre duas CDFs aqui. Então, por exemplo, né, se você está querendo calcular para o P1, né, aqui se você quer você menor que x, você usa a CDF aqui, usando o tal do mu e o s que você quiser. Mas se você quiser calcular agora, na verdade, se você quer calcular a gaussiana está entre 40 e 60, o que você tem que fazer é calcular a chance dessa gaussiana ser menor que 60 menos a mesma gaussiana ser menor que 40. Essa subtração aqui vai te dar o que você está querendo. E aí isso é obtido, de novo, chamando a função CDF, então, no ponto 60, com os argumentos mu e sigma, loc e scale, e menos, né, a mesma função CDF no ponto 40 aqui. Tá? Então, assim, você pode calcular probabilidades usando com a função gaussiana. O resto que está aqui nesses slides, que eu vou deixar lá na página na webpage, você pode ignorar. Tá? São slides velhos e que não precisa olhar. Eu não joguei fora porque eu ainda talvez aproveite em algum momento lá para o livro, para alguma coisa. Então tá, deixa eu ver aqui. Não tem nada. Aqui é só o teste Kolmogorov que a gente vai falar agora. Ok, então agora eu vou começar a falar sobre o teste Kolmogorov. Tem alguma... Vou voltar, né, que eu comecei a falar disso na aula passada, mas antes de continuar, tem alguma pergunta, gente? Ô, Renato, tem algum lugar onde dava para ler essa questão da integral da normal não ser fácil? Eu fiquei curioso. No meu livro. Tem explicação lá? Eu acho que tem lá, sabe? Tem sim. Mas você joga na Wikipedia, que com certeza lá na página da Wikipedia da Gaussiana, principalmente se você lê em inglês, né, melhor, porque é mais completa a página, com certeza vai ter alguma coisa sobre... atualmente, né, aquelas coisas assim, poxa, se quer saber alguma coisa rápido e rasteiro, dá uma olhada lá. Mas provavelmente na Wikipedia...
Puxa. Deve ter alguma coisa sobre a não... o fato de que a gente não consegue uma expressão analítica para... Ver a página. Mudou de lugar, tá ali em cima agora. Perto do título, na mesma linha do título. Tem distribuição normal do outro lado. Aqui? Aham, tá ali, 67 idiomas, perto da estrelinha amarela. Véio. Peraí, deixa eu entrar aqui. Eu sou meio tapado. Então, vamos lá. Aqui, olha, então aqui tem as características todas da gaussiana, distribuição acumulada, que é a integral dessa daqui de cima, né? Que é exatamente isso que eu estou falando. Que a integral dessa daqui, que é dada pela acumulada, que está aqui para as diversas curvas, densidades, essas curvas todas elas foram obtidas numericamente. Não tem uma fórmula para a gente obter isso daqui. E aí... E sempre passando para a normal gaussiana. Então, deve ter em algum lugar aqui, imagino que tem. É ali, acho que deve ser ali, ó. Aqui acumulada. Sim. Talvez seja error function, que aí vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. That's it. Tá aqui, ó. Essas integrais não podem ser expressas em termos de funções elementares, e são sempre chamadas de funções especiais. No entanto, várias aproximações numéricas são conhecidas, veja abaixo para mais. Ele não deu uma referência. Isso aqui seria uma coisa bastante matemática, sabe? É um problema quase que assim, quais essas funções integrais, né, de que funções que você tem uma expressão do outro lado. Eu não conseguiria de cabeça aqui te lembrar de uma referência onde você poderia ler sobre isso, não. Mas teria que sair procurando aí pela Mas web. já ajuda, né? Mas aqui já tem algum ponto, tá? Mas talvez aqui são sempre chamadas de funções especiais, tá? Funções. Não, é a função de erro ali que ele está chamando, que é aquela acumulada, ela é importante, ela vai aparecer 500 mil vezes, mas não... Então, depois você vê aí se isso aí te satisfaz, tá? Sim. Obrigado. Ok. Então, gente, na aula passada, a gente começou a falar sobre o teste Kolmogorov. Eu vou continuar hoje, só lembrando aqui, o teste Kolmogorov, ele precisa dessa... Primeiro, ele funciona para variáveis aleatórias que são contínuas. A teoria do teste Kolmogorov, ele não é válida, não estou dizendo que ele é errado, que o cálculo que você vai fazer está errado. O cálculo não tem garantias se você usar ele com variáveis que são discretas. Mas e se eu quiser, então, checar se a distribuição de Poisson ou a distribuição binomial se ajusta? A gente tem outro teste que chama teste Q quadrado, que eu vou explicar também. Tá? Então, primeiro com o Kolmogorov, que é para, por exemplo, checar se uma distribuição gaussiana se ajusta aos dados. Como é que a gente faz isso? A gente calcula essa função escada aqui, onde você vai percorrendo o eixo X e em cada ponto você calcula a proporção dos dados da sua amostra que são menores ou iguais àquele número. Ou seja, isso aqui é um troço que é baseado apenas na contagem a partir da sua tabela de dados. Não tem teoria nenhuma, não tem nenhum modelo matemático, não tem gaussiana aqui envolvida, não tem absolutamente nada. Isso aqui é uma fórmula, né? um algoritmo que você faz para fazer essa contagem aqui. Pronto, e acabou. E aí você compara esse modelo teórico, essa curva empírica que você tem aqui, com a acumulada da gaussiana que você acha que se ajusta aos seus dados. E olha para a maior diferença vertical entre essas duas curvas. Por que a diferença vertical e não outras medidas de distância entre essas duas? A teórica vermelha, que é a gaussiana, e essa que você calculou com base nos dados. Porque o Kolmogorov conseguiu descobrir resultados muito legais para a distância vertical. A gente não tem resultados muito legais para a distância horizontal, por exemplo, ou para a área entre as duas curvas, não tem. Então, o DN que está aqui é o máximo, você vai percorrer o eixo
de baixo, aqui está escrito Y aqui, tá, gente? Mas é como se fosse X. Você está percorrendo o eixo horizontal e procurando aquele ponto, aquela posição aonde a distância entre as duas curvas, a curva que está aqui, a função escada azul, e a curva vermelha, que é essa outra aqui, aonde essa distância é máxima. Tá? Então, um valor absoluto aqui. E a ideia é muito simples. Se o modelo se ajusta aos dados, essas duas curvas deveriam ser bem próximas. Deveriam ser próximas. E aí, se elas forem muito distantes, é sinal de que o modelo não está se ajustando bem aos dados. Como é que a gente sabe? Qual que é o critério para a gente saber se isso daqui está próximo de zero ou não? É exatamente isso que o Kolmogorov fez. Tá? Não é uma heurística aqui, não. E como é que ele faz isso? A primeira coisa importante, gente, é perceber que essa coisa que está aqui, a função escada azul, ela é uma função aleatória. Ela depende dos dados que estão na sua mão. Então, ela flutua, depende do dado que está na sua mão. Para mostrar isso, eu estou gerando dados aqui no computador de uma gaussiana, inclusive a gaussiana é a gaussiana com média zero, com mu igual a 0 e sigma igual a 1. Tá? Eu estou gerando isso aqui em R, e aí peguei uma amostra de tamanho 20 e pedi para mostrar para mim a acumulada empírica, tá? Aquela baseada nos dados. Aí pedi para ele gerar outra amostra e estou representando a acumulada empírica dessa outra amostra da mesma distribuição gaussiana 0,1. Plotando as duas aqui juntas, para você ter certeza de que elas são diferentes, está aqui o gráfico. Na verdade, se eu gerar 10 amostras, eu tenho 10 curvas diferentes entre si. Tá? Então, essa curva F-chapéu, essa daqui baseada nos seus dados, mesmo que o modelo se mantenha constante, ela sempre vai variar. Lembra que a curva teórica, ela não se altera, ela não depende da amostra, é uma curva matemática. Essa curva vermelha aqui, ó, acumulada da normal 0,1, seria uma curva contínua, bonitinha, que seria a mesma, não depende do dado, depende do modelo que você gerou, é uma integral de uma função e ela está fixa. Essas outras aqui dependem do dado e vai sempre variar. Por isso que a gente precisa ter uma noção, a gente não precisa ter a expectativa de que essas duas curvas vão ter uma distância de zero. Não vai ter uma distância de zero. Inclusive, uma é contínua, bonitinha, a outra é uma função escada, ela não é zero. Mas quando que eu vou achar que essa distância é pequena? Porque, olha aqui, o modelo nunca mudou e algumas curvas se afastam mais das outras do que, né? Umas estão mais afastadas do que as outras e, no entanto, são todas obtidas do mesmo modelo. Bom, o Kolmogorov estudou, então, essa expressão que está aqui, né, que é a quantidade, aquela distância vertical máxima que você tem entre a curva empírica e a curva contínua, e vamos começar pensando nessa função de duas maneiras. Primeiro, vamos supor que o modelo que você está usando aqui, que é a curva da gaussiana, por exemplo, que você fez, é o modelo verdadeiro. Nesse caso aqui, eu que estou gerando no computador, eu sei como é que eu estou gerando, e é uma gaussiana, eu estou gerando de uma gaussiana com média 0, com mu igual a 0 e sigma igual a 1. Então, o que ele descobriu é que quando você tem, aqui você está colocando, de fato os dados aqui estão vindo desse modelo teórico que está do lado de cá, o que acontece com essa distância é que ela vai para 0 se o tamanho da sua amostra aumenta. Então, existe variação? Existe, mas essa variação vai diminuindo à medida que o tamanho da amostra cresce e essa curva toda de escada, ela converge para essa curva contínua vermelha. Isso é um resultado matemático, isso não é heurístico, não. Isso é provado matematicamente que essa DN vai, com certeza, convergir para isso daqui, para essa curva vermelha. Observa, aqui eu estou fazendo só uma amostra, né? Mas aqui foi de tamanho 20, ela ficou um pouco afastada da curva vermelha. Com uma amostra de tamanho 100, ela já está mais coladinha na curva vermelha. Com uma amostra de tamanho 200, ela está bem colada. Com uma amostra de tamanho 500, a curva lá, a função escada, que agora tem 500 degraus, né? Ela está bem colada, né? Então é isso que acontece. Essa distância, ela vai para 0 se o modelo é correto. Se você está subtraindo aqui, se realmente essa coisa aqui, esses dados,
que você usou para construir essa curva, eles seguem essa distribuição, você pode ter certeza que esse negócio aqui vai embora para zero, se você tiver uma amostra suficientemente grande. Por outro lado, vamos supor que o FY não é o modelo verdadeiro. Então, eu estou usando essa distribuição aqui como se fosse o modelo verdadeiro, mas, na verdade, eu estou gerando dados de outro modelo, que é também uma gaussiana, mas eu troquei o valor, o mu dela. Estou centrando ela em 0,3. O que vai acontecer com essa distância aqui, a distância máxima? Esse negócio aqui, a variação, a variabilidade vai diminuir, esse efeito de variação de amostra para amostra vai diminuir, mas esse DN não vai convergir para zero. Por quê? Porque a curva baseada nos dados, ela vai convergir para uma função escada, que é a função escada associada com esse aqui, que é o modelo verdadeiro dos dados. Esse cara aqui que eu estou usando para gerar os dados. E não para a função f associada com a gaussiana 0,1. Então, observa aqui, por exemplo, estou gerando os dados dessa gaussiana, centrada em 0,3, mas por um erro, eu estou achando que essa distribuição é a gaussiana 0,1, então estou fixando aqui com o normal 0,1, e aí, ao olhar o que está acontecendo quando o n vai crescendo, eu vejo que, na verdade, elas passam a ter uma distância, não com um tamanho de amostra grande, a distância não é zero. Aí ela converge, esse DN aqui vai convergir para um valor positivo, estritamente positivo e não zero. Claro que a distância vai ser pequena se os dois modelos são parecidos. A normal 0,1 e essa outra aqui, isso é só uma pequena variação no valor do mu, né? Então não está muito distante. Se essas duas, na verdade, fossem muito distantes, essa convergência aqui seria para duas distribuições muito distintas, então essa distância aqui ia ser muito grande. Então, vamos tentar pensar aqui. Vamos supor que o modelo FY é o modelo verdadeiro. Então, a gente já viu que essa DN vai convergir para zero se você faz a amostra crescer. Por outro lado, se essa f de y que está aqui não é o modelo verdadeiro, não é o que de fato está gerando seus dados, você pode esperar que essa DN aqui, essa distância, ela vai acabar, se você tiver uma amostra grande, ela vai convergir para um ponto maior que zero. Mas a gente continua com o problema que a gente tinha antes, que é saber o seguinte, mas quão próximo de zero o DN tem que ser para a gente aceitar o modelo teórico FY? Isso aqui é uma convergência no limite, quando n vai para infinito. Eu não tenho n igual a infinito. A minha amostra é de tamanho 200. Como é que eu checo? Eu sei, então, que isso aqui vai... Se eu fosse aumentando, e o modelo é o verdadeiro, isso aqui vai para zero. Mas com 200, esse DN aqui deu um número... Está aqui 200, se você for olhar, a distância entre a curva vermelha e a outra pode ser próxima de zero, mas não é zero. Não é. Lembra que é a distância máxima entre a curva vermelha e a curva preta. Então, tem um ponto aqui, talvez a distância seja muito pequenininha. Então, o que a gente precisa é uma escala, uma métrica para saber isso. Por exemplo, você foi lá e mediu e achou que o DN, essa medida aqui, foi 0,01. Isso é pequeno? Como é que eu posso saber isso? Olha, com certeza uma das coisas a gente já sabe é que depende desse N, do tamanho da amostra que a gente está usando. Porque eu sei que o DN vai para zero se ele cresce. Então, ele vai ficando cada vez mais próximo de zero. Então, saber se isso aqui é pequeno ou não depende de saber qual que é o tamanho da amostra que eu estou usando. Então, a distância a zero, para ser considerado próximo o suficiente, depende do modelo f de y também. Quer dizer, vamos supor que a gente decida que, de alguma razão, olha, vamos pegar um threshold aqui, um limiar, que vai falar assim, 0,03 é pequeno. Se for menor que 0,03, a gente vai achar que o modelo, que os dados realmente estão vindo do modelo que a gente está propondo. Será que não depende desse modelo? Quer dizer, esse cálculo de 0,0, esse limiar, dependeria de eu estar assumindo que o dado vem de uma gaussiana, e se o dado vier de uma exponencial? Aí eu tenho que achar outro limiar? Como é que eu faço? E se o dado vier de uma distribuição uniforme, de uma das muitas outras distribuições contínuas que a gente nem chegou a ver? Dependeria disso? Então, como é que eu faço nesse caso?
Kolmogorov, ele achou algumas coisas super legais. Ele achou o seguinte, olha, realmente o dn ele vai para zero, se o n vai para infinito, quando você está escolhendo, quando você escolheu o modelo verdadeiro aqui. Mas ele se perguntou também um negócio que a gente estuda lá, por exemplo, em algoritmos, né, no curso de AEDS, você pode se perguntar o seguinte, esse dn que está indo para zero, com que rapidez ele vai para zero? Eu sei que ele cai com o n, mas ele cai exponencialmente, ele cai com que rapidez? O Kolmogorov, ele mostrou o seguinte, a rapidez é raiz de n, quer dizer, o inverso de raiz de n. Ele mostrou o seguinte, se você multiplicar o dn por n, esse troço degenera, vai para mais infinito. Se você multiplicar por log n, isso aqui também degenera, vai para zero agora. Então, quer dizer, o dn aqui, ele decai mais devagar do que n. Não é na taxa n, porque se você multiplicar por n, vai embora para mais infinito. Se você multiplicar por log n, que está crescendo, né, esse negócio não se estabiliza, não. Na verdade, vai para zero. Quer dizer, estabiliza, mas em torno de zero. Igual o dn, que já ia para zero, ele continua indo para zero. Você multiplicar por log n não é o suficiente para fazer ele convergir para uma constante. Né? Lembra, né, gente? São regras de Big O, né? O Big O, small, Little O, lá de AEDS. Então, raiz de n também não vai para zero, nem vai para infinito. Quando você multiplica por raiz de n, esse dn fica estabilizado. Então, dn vai para zero, raiz de n vai para infinito, né, cresce, mas quando você multiplica os dois, isso aqui nem vai para zero, como antes, nem explode para mais infinito, porque você não está multiplicando por uma coisa grande demais, fica estabilizado. Qualquer outra potência de n leva a resultados degenerados. Então, e daí? O que ele concluiu com isso? O resultado super legal é o seguinte, suponha que o f de y é o modelo verdadeiro. O Kolmogorov mostrou que se você, então, pegar o dn, que vai para zero quando o dn baseado nesse modelo verdadeiro, quando você multiplicar o dn, que vai para zero com n, por raiz de n, essa quantidade aqui, aleatória agora, ela converge para um valor k. Esse k não é uma constante, não é um número constante. Esse número k é um número aleatório. Mas é um número aleatório de uma distribuição que não depende de f de y nem de n. Isso é, esse cara aqui é aleatório, mas a distribuição é a mesma em todos os problemas que você vai tratar com dados contínuos. Esse cara pode variar se o modelo for verdadeiro. Qualquer que seja esse modelo verdadeiro, a gente sabe como que ele pode variar. Ou seja, a gente conseguiu uma métrica universal para medir a distância entre essa coisa empírica e a distribuição verdadeira que você está assumindo, o modelo que você acha que de onde vêm os dados, qualquer que seja esse modelo verdadeiro que você esteja assumindo. Exponencial, gaussiano, uniforme, tanto faz. E essa fórmula, essa K que está aqui, esse número aleatório, ele tem essa densidade de probabilidade que eu estou mostrando aqui. A fórmula é uma fórmula complicada. A fórmula dessa densidade é, na verdade, isso aqui é vezes, tá, gente? Isso aqui, não, desculpe, não é isso mesmo. É 8x vezes essa série que está aqui. Isso é uma série matemática, né? Uma soma infinita desses termos aqui. Como é que eu fiz, então, o desenho, se isso aqui é um número infinito, né? Na verdade, eu vi que essa fórmula que está aqui, depois de, acho que k igual a 10 ou 15, isso aqui já fica tão pequeno, tão ridiculamente pequeno, que a gente pode ignorar. Então, eu trunquei essa série aqui e fiz o gráfico da densidade, fazendo a soma, na verdade, com k, indo até mais ou menos 15. Então, o que acontece aqui com essa fórmula? Ele está dizendo o seguinte, você calcula o dn, se você calcular o dn, aquela distância, usando o verdadeiro modelo que realmente gerou os dados, então, quando você multiplicar esse dn por raiz de n, essa quantidade aqui é aleatória,
não é previsível exatamente, por causa daquela variabilidade que tem de amostra para amostra. Você não pode dizer exatamente para onde que vai isso, mas isso tem que estar entre mais ou menos 0,4 e 1,8. De onde que eu estou tirando esses dois números? Daqui do gráfico. Ó. Olha o gráfico aqui, ele está dizendo o seguinte, dificilmente essa distância aqui, ela nunca é exatamente zero, e quando você multiplicar por raiz de n, essa distância vai acabar ficando pelo menos um 0,4. Aqui, o 0,5 está aqui, o 0,4 está mais ou menos aqui. Então, dificilmente ela é 0,1, 0,2. Seria até estranho, seria assim, poxa, você está tendo um ajuste perfeito demais para esses dados aí, está estranho, tá bom demais para ser verdade. Por outro lado, essa distância aqui, se o modelo for um modelo verdadeiro, a distância entre aquelas duas curvas, a função escada e o modelo teórico, quando você calcular o dn, que vai para zero, e multiplicar por raiz de n, essa quantidade tem que estar estável e não deveria passar de 2. Na verdade, 1,8, tá, gente? É porque você vê que o zero ele está aqui, está um pouco acima aqui da linha, né? Então, o zero seria... Aqui já é praticamente zero em 1,8, tá? A densidade. Por outro lado, a gente sabe que essa quantidade aqui, se o modelo verdadeiro, se a gente não estiver usando o modelo verdadeiro, essa quantidade, como isso daqui vai para um valor positivo, dn vai para um valor estritamente positivo, você vai multiplicando por raiz de n, isso explode para mais infinito, então a distância de Kolmogorov iria lá para cima, distante aqui dessa curva. Então, essa é a ideia. A ideia é, você calcula o dn, multiplica por raiz de n e checa se isso é um valor maior do que 1,8. Em geral, a gente não está muito preocupado com essa parte aqui do ajuste perfeito demais, não, tá? Em geral, a gente olha se esse valor é grande demais, né? Se esse valor for maior do que 1,8, a gente vai ter uma forte evidência de que o f de y que você escolheu, o modelo que você escolheu para calcular aquela distância entre as duas curvas acumuladas, esse modelo que você escolheu não é o modelo gerador dos dados. Porque se fosse o modelo gerador dos dados, ele deveria ficar entre 1,8 e 0,4, dentro dessa faixa aqui. Essa é a faixa onde está a densidade. Um ponto de corte menos extremo é, se o f de y é o modelo que gerou os dados, você pode talvez comparar com 1,36, porque 1,36 seria um valor que está mais aqui embaixo, deixa 5% da área acima dele aqui, tá? Então, eu preferiria olhar até um valor mais extremo como esse daqui. Isso aqui é só uma coisa conveniente, é muito comum as pessoas olharem e escolherem um limiar associado com esse valor de 5% aqui, que daria 1,36, então seria mais ou menos por aqui. Então, se cair aqui, você fala, olha, provavelmente não é o modelo que eu estou escolhendo, não é um modelo verdadeiro, que ele está numa região mais extrema, mas eu preferiria pegar um valor mais aqui, 1,8, e só jogar fora o modelo que eu estou escolhendo, se realmente a distância entre as duas curvas for bastante grande. E o que eu estou querendo dizer que é grande? É isso daqui. E como que isso aqui serve? Isso aqui serve porque isso é uma métrica universal, que eu sei para onde essa raiz de n dn vai, não interessa o modelo que eu estou usando, não, né? Se o n for razoavelmente grande, e aqui o grande nem precisa ser grande demais, muitas vezes 50, amostra de tamanho 50 já, isso aqui funciona muito bem. Essa quantidade aqui, ela tinha que estar seguindo essa curva. Seria um valor aleatório vindo dessa densidade, se o modelo for o modelo correto. Se o modelo não for o modelo correto, essa quantidade que está aqui tende a cair fora dessa faixa, caindo em valores bem acima de 2, lá para cima, porque esse troço aqui, na verdade, vai para mais infinito, quando o n vai crescendo. Então, qual que é o resumo de tudo isso? É fácil. Você faz o seguinte, pega os dados da sua amostra, os dados que você tem lá na sua tabela de dados. Você está se perguntando, eles são indivíduos, né, itens independentes uns dos outros e que vêm do mesmo modelo, esse ID aqui significa vem do mesmo modelo, da mesma distribuição, identicamente distribuídos, e a distribuição é esse modelo teórico f de y. Né? Então,
o que a gente está chamando aqui, a distribuição f de y, também às vezes é chamado de a hipótese que você está fazendo, ou o modelo que você está escolhendo. Então, como é que a gente responde a isso? Eles foram gerados desse modelo ou não? Você calcula a distribuição acumulada empírica dos dados, que é a curva azul que está aqui, baseada apenas nos dados. Calcula a distância máxima que você tem entre a curva teórica, o modelo que você tem, e ela, essa distância aqui, que eu estou chamando de dn, e multiplica isso por raiz de n. N é o tamanho da sua amostra. E aí você faz um cálculo simples. Se for maior do que 1,36, ou se você quiser ser mais rigoroso um pouquinho, maior do que 1,8, você rejeita a f de y. Quer dizer, esse cara aqui ficou grande demais. Saiu fora dessa faixa que ele deveria ficar. Ele ficou lá para cima, acima de 1,8. Está grande demais. Se, por outro lado, ele for menor do que 1,36, então essas duas curvas estão próximas o suficiente. Tão próximas, sim. Estão compatíveis, né? Os dados que você tem são compatíveis com o modelo teórico que você está adotando e você poderia seguir em frente com ele. Então, esse é o resumo do Kolmogorov. Como é que a gente faz isso em Python? Em Python, o teste Kolmogorov é bastante simples aqui. Ó. A gente faz o seguinte, por exemplo, eu vou fazer aqui, gerar 100 amostras de uma gaussiana normal 0,1, jogar isso aqui no X, estou usando aqui, então, vocês devem ter visto lá, a gente vai falar mais sobre gerador de número aleatório, né, em Monte Carlo, mais na frente, mas naquele material tem lá como gerar, os exercícios que vocês fizeram da lista anterior. Mas aqui, para gerar, então, de uma gaussiana, com média 0, mu igual a 0 e sigma igual a 1, e 100 elementos, estou usando aqui, de novo lá do SciPy. E aí eu vou fazer o teste Kolmogorov. Aqui está o teste, olha. É esse KS teste. Esse Szinho que está entrando aqui é por causa de um outro cara que chama Smirnov. É um teste que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um teste, na verdade, é um outro teste, é uma outra ideia. Então, o que eu faço? Eu passo os dados para ele construir a distribuição acumulada empírica e passo o modelo. Eu estou passando aqui a CDF de uma normal. Que normal é essa? Porque toda vez que eu dou uma normal, eu tenho que falar qual que é a mu e o sigma 2, e o S, né, e o sigma que ele está usando. Se eu não falo nada, ele está assumindo que é a gaussiana com mu igual a 0 e sigma igual a 1. De fato, foi o que eu usei para gerar aqui, né? E se a gente fizer isso, o resultado aqui desse teste, então, ele está aqui, e eu já vou falar daqui a pouquinho, essa estatística que está aqui é o valor daquela DN que a gente viu anteriormente, tá? A DN é a distância, não a distância multiplicada pelo raiz de n, a distância só. Aliás, agora eu não tenho certeza aqui. Teria que ler. Depois a gente vê aqui Vamos ver aqui. Eu não tenho certeza se ele fornece a estatística de teste, qual que é o último, que é esse aqui. Mas o que ele chama de D? Eu acho que o que ele está chamando de D, então, é a distância mesmo entre as duas curvas, sem multiplicar pelo raiz de n. Mas quando a gente fala a estatística de teste, deveria ser o raiz de n vezes o coisa. Deixa eu ver aqui que eu fiz um exemplo. Deixa eu ver. O próximo aqui deu um. Ah, não. Então tá. Então esse D é a distância só, sem multiplicar por aquele raiz de n que a gente viu anteriormente, tá, gente? Então aqui, ó, o que está saindo ali no resultado é esse dn aqui. Esse dn, sem multiplicar. Ele vai fazer o teste multiplicando pelo raiz de n. A decisão dele vai ser usando isso aqui. Mas ele está te fornecendo ali só essa distância aqui, quando ele, nessa saída aqui, ó, quando você pede o print,
esse primeiro valor que ele responde aqui, estatística, é aquela distância lá, dn. Em seguida, ele dá esse negócio chamado de p-valor. O que é o p-value aqui? O p-valor é o nosso primeiro encontro com o p-valor. O que ele está tentando fazer é te fornecer essa decisão aqui de uma maneira mais concentrada. O que é o p-value aqui? O p-value é o seguinte, é uma ideia muito boa, muito simples. O que ele faz? Ele tem que olhar o raiz de n dn e você teria que estar falando para ele, passando para ele esse limiar, ou ele teria que forçar esse limiar lá dentro. Imagina, por exemplo, que ele escolheu 1.36. E aí você vem aqui no seu... Você já viu aqui a análise, né? Está aqui o gráfico. 1.36 estaria por aqui. Você fala, não, mas eu não queria fazer o teste, não queria fazer essa decisão usando 1.36. Eu preferia usar 1.8. Eu só vou realmente jogar fora o meu modelo se esse cara aqui for muito distante um do outro. O que é um distante? Olha, se pode vir até aqui 1,5, alguma coisa. Não, mesmo que tenha só uma chancezinha aqui de ser o modelo verdadeiro, eu vou ficar com ele. Então, 1,8. Eu quero com 1,8. Então, seria muito chato. Você teria que ou passar isso como argumento lá da função, do KS, você tem que falar com ele qual que é o limiar, ou então ele faria uma decisão interna que poderia não te agradar. O que é melhor? É o seguinte, ele olha para essa quantidade raiz de n dn e põe ela aqui no gráfico. Ele põe ela aqui no gráfico, ele olha. Então vamos supor aqui, no nosso exemplo, olha, quanto que foi? 0,1 e eu multipliquei por raiz de 100. Raiz de 100, né, é 100, que é o tamanho da amostra. Então, raiz de 100, ótimo, é 10. Esse eu sei calcular. Então, já vai multiplicar por 10. Então, esse número aqui ficou 1,04, tá? Quando eu multiplicar isso aqui, que é o dn, a distância, por raiz de 10, vai ficar 1,04. Então, 1,04, ele vem aqui e olha, olha aqui, nesse eixo aqui, onde que está? Isso aqui é o raiz de n dn, é como ele deveria vir, a densidade dele, né? Esse número aleatório. 1,04 está por aqui. 1,04 está por aqui. Ele está razoável dentro dessa densidade? Como é que eu olho isso? Eu faço o seguinte, eu ponho 1,04 aqui e olho qual que é a área que eu tenho nessa densidade acima de 1,04. Visualmente aqui, gente, 1,04 é praticamente 1 aqui, né? Não muito distante. Visualmente, lembrando que o zero está aqui, tá? Isso aqui, ó, devia ter posto aqui o zero aqui, né? Mas quanto que vocês acham que é a área que tem debaixo dessa curva acima de mais ou menos 1 aqui? Você colocar o 1 aqui, lembrando que a área total é 1, né? A área total é 1. Esse número deveria estar entre 0 e 1. Quanto que você acha que é? Você acha que é meio? Uns 25%? Meio não, é menos de que meio. 25 também está parecendo meio pouco, mas vamos ver aqui quanto que foi exatamente. Não, você tem razão. Na verdade, é 0,20. É um pouco menor ainda do que você falou. Então, o 1,04 que estaria por aqui, essa área que está aqui toda, aqui depois, é mais ou menos 20% da área total. Tá? Então, o p-valor é simplesmente isso. Esse pzinho que está entrando aí é de probabilidade. É o valor de probabilidade. Probabilidade porque a probabilidade é a área sobre a curva. Então, o que ele está falando é um negócio bom, porque ele dá uma ideia, então, para a gente, de onde está localizado esse número raiz de n dn nesse eixo aqui, e se essa localização é uma localização improvável ou provável para essa curva que está aqui. Porque ele te dá aqui falando assim, olha, esse cara que você está vendo, 1,04, a chance de você ter um cara igual a ele, ou até maior do que ele, é razoável. Ele não é um valor estranho. Você pode, a chance de você ter, lembra que a gente vai, toda vez que o raiz de NDN for grande, a gente vai jogar o modelo fora. O modelo não está bom, a distância ficou grande. Então, o que ele faz é, ele olha para essa distância, coloca multiplicada por raiz de n, que está aqui. Se ela estiver muito aqui nesse extremo, por exemplo, 2,5 ou mais, a área que vai estar acima aqui é zero, né? É praticamente zero.
Então, o tal do p-valor daria 0. Se ele tiver aqui no meião, 0,5, vamos supor que a distância aqui foi pequenininha, multiplico por raiz de n, deu 0,5. Olha, quanto que é a área acima de 0,5? É enorme. Então, 0,5 é um valor muito pequeno para a distância. Na verdade, tipicamente, a distância, se o modelo teórico é o modelo verdadeiro, você pode esperar que a distância ia ser até maior do que 0,5. A distância, né, padronizada aqui pelo raiz de n, multiplicada pelo raiz de n, tenderia a ser tipicamente maior do que meio, do que 0,5. Então, valores aqui em torno de 1, 1,2, 1,4 é que são valores razoáveis. 0,5 é até pequeno a distância. Então, está realmente muito próximo. Agora, 2 ou mais, está ruim. Então, como é que a gente sabe isso? Em vez de eu ficar te dando essa escala, eu te dou direto essa área que tem acima do ponto que você, né, do raiz de n dn. Você tem, então, condição de saber aonde, né, mentalmente aqui, aonde que mais ou menos ele está localizado nessa curva. Se esse valor for muito extremo, o p-valor vai ser muito próximo de 0. Probabilidade muito pequena, né? Se o p-valor for próximo, for grande, o grande sempre é um número entre 0 e 1, né? Probabilidade, por exemplo, o meio aqui, né? Daria um valor bastante grande aqui, né? A chance é grande dele ser muito alto. Então, para esse primeiro exemplo aqui, a gente gerou dados de uma normal 0,1, calculamos a distribuição aqui do Kolmogorov, e o resultado foi de que a gente está... Eu vou aqui agora gerar mais outro conjunto de números, para vocês verem como que o Kolmogorov, esse número que é a estatística dele... Deixa eu dividir aqui também, peraí. Como que a... Olha só, gerei uma amostra de tamanho 100 e tal, calculei aqui, a estatística foi essa, e o p-valor, ó, altíssimo, né? Muito próximo de 1. Ou seja, ele está ali no nosso exemplo, ele aqui no nosso exemplo, próximo de 1, quer dizer, foi um valor pequenininho, aqui embaixo. Tá? Ou seja, na verdade, você espera que, para essa amostra que eu gerei aqui, essa primeira... está muito próximo. O valor, a curva empírica e a outra curva estão muito próximas. O p-valor aqui deu altíssimo. Para essa próxima que está aqui, estou gerando do mesmo modelo. Os dados, a distância de Kolmogorov não deveria ser grande, mas nesse caso aqui foi um pouco maior. Ainda está bem dentro da faixa lá, olha, porque a probabilidade é 15%. Foi mais ou menos... Quanto que foi aqui o valor? 0,11. Lembrando sempre que eu estou fazendo de tamanho 100, então dá 1,11. Foi, né, um pouco acima de 1 aqui. Então está razoável, tá um valor assim, um pouquinho acima de 1 é um valor razoável para vir dessa densidade, né? Os valores que são pouco razoáveis são 2, por exemplo, ou mais. Não foi o caso aqui. Observa, então, que os dados estão vindo do mesmo modelo, mas existe uma certa flutuação. Esse número de Kolmogorov, ele é um número aleatório, gerando aqui 3 novas amostras. O p-valor, vocês estão vendo que está sempre diferente. Inclusive, nesse caso aqui, olha, ele agora ficou um valor até próximo de pequeno, uma probabilidade de 0,03, 3%. 3%, quer dizer, aqui seria 1,42 multiplicando por 10, né? Então, 1,42 já seria um valor próximo aqui de 1,5. Está aqui, está por aqui. Então, olha, está até meio né? Nesse caso, o modelo é o modelo correto. A gente deveria adotar esse modelo correto e a distância de Kolmogorov ficou um pouquinho grande, mas ainda dentro dessa curva aqui. Professor, fala. Se eu fizer isso que o senhor está fazendo aí várias vezes e montar um histograma, eu vou obter essa curva? Exatamente. Tanto para o modelo certo quanto para o modelo errado, não? Não, quando você estiver gerando, sempre aqui você está gerando desse modelo e você está usando exatamente essa distribuição para fazer o cálculo. Então, quando você fizer isso desse jeito, com as duas coisas batendo, a curva que você vai encontrar é essa daqui. Essa curva você estiver usando o modelo errado, hein? Isso,
Essa é a dúvida. Quando você estiver fazendo o modelo errado, o que vai acontecer é que a curva que você obteria, se você repetir muitas vezes, ela vai estar deslocada em relação a essa daqui. Ela vai estar mais afastada aqui. Quanto mais afastada? Bom, depende de quão errado é o seu modelo. Se você adotar um modelo muito errado, a curva que você vai obter do raiz de n dn, simulando várias vezes, vai ser muito diferente dessa. Se ela for só um pouquinho diferente, aqui eu estou gerando de uma normal 0,1. Se eu agora fizer o seguinte, eu gero aqui de uma normal que é 0,001, isso aqui é praticamente uma gaussiana com médias, com normal 0, com mu igual a 0, e desvio igual a 1. Então, se você simular várias vezes, você quase não vai perceber diferença com essa outra aqui. Porque o modelo teórico que você está adotando, a normal 0,1, é muito próxima do modelo que realmente está gerando os dados. Tá ok? Entendi. Então, uma forma de comparar isso seria, por exemplo, fazer vários e comparar com a teórica para o modelo normal, comparar as duas distribuições ou não? Não, veja só, com os dados que você vai ter reais, você só tem uma coluna de números. Você não tem como ficar... Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando como é que ela está se comportando, essa distribuição, porque eu estou tendo o luxo de poder... Eu sou Deus que gera os dados. Eu estou o tempo inteiro gerando dados e eu sei de onde eu estou gerando. Então, eu posso fazer esse estudo que você está dizendo para tentar checar se a minha distribuição, como é que, por exemplo, qual que é a sensibilidade dessa curva, se eu, em vez de estiver gerando essa normal aqui, eu estiver gerando de uma outra normal um pouco diferente. Não sei se eu respondi a sua questão. Deixa eu só... Eu entendi sim, obrigado. Tá. Deixa eu só terminar aqui, que eu acho que as próximas coisas vão ilustrar isso um pouco mais. Por exemplo, eu estou mostrando aqui como é que eu faria, então, o teste de Kolmogorov, se eu quiser, se o meu modelo teórico for uma gaussiana com média 0 e variância 1. Ué, mas quando eu estiver medindo pressão sistólica das pessoas, elas vão estar oscilando em torno de 0, a pressão sistólica, então a pessoa está morta, né? Não existe isso. Não é assim. Então, como é que eu faço? Porque mesmo que meus dados estejam seguindo uma gaussiana, provavelmente vão ser de uma gaussiana com parâmetro mu e sigma diferentes de 0 e de 1. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu vou aqui gerar 100 amostras de uma gaussiana com média mu 50 e o sigma igual a 10. E se eu fizer agora o teste Kolmogorov, vocês vão ver que vai ficar... que vai dar... Vamos ver o que vai acontecer. Ups. Tá aqui. A distância foi igual a 1 e o p-valor foi 0. O que está acontecendo aqui? Se a gente voltar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Como eu não estou dizendo nada, ele está falando assim, o modelo teórico é uma gaussiana com média 0 e sigma igual a 1. Na verdade, eu estou gerando dados de uma gaussiana completamente diferente, centrada no número 50 e não no 0, lá na frente. E, inclusive, com esse sigma igual a 10, é tal que dificilmente esses números que eu estou gerando vão estar... Bom, vamos pedir para ele printar aqui. Só para a gente ter uma ideia dos números que eu tenho, ó. Tá aqui, 42, 50 e tal. Tem nada próximo de 0 aqui. Parece que um dos pequenos valores aqui foi 38, 34. Não passa muito disso. Tá? Então, aqui embaixo eu estou falando, não, é um modelo onde os dados estão em torno de 0 e tem o sigma igual a 1, significa que eles não vão muito longe além do 0. Completamente errado esse modelo aqui. Péssimo esse modelo, horrível. E nesse caso... o resultado foi realmente que a distância de Kolmogorov, primeiro, a distância foi igual a 1. Como é que ela foi igual a 1? Deixa eu mostrar aqui. Ela foi igual a 1 pelo seguinte, olha. Lembra que eu estou ali, essa saída aqui, ela está me dando essa distância dn aqui, essa distância aqui, sem multiplicar pelo raiz de n. Essa distância 1, quando acontece o seguinte, ó, imagina essa curva azul, que é a que eu tenho com meus dados,
Aqui está a curva teórica, que é da gaussiana 0,1, essa vermelha. Mas agora os meus dados, lembra? Onde que eles estão? Qual foi o menor número que eu tenho aqui? Ah, da ordem de 34, né? Então, essa curva aqui, escada, ela é igual a 0 nesse eixo horizontal até chegar mais ou menos lá em 34. Aí ela começa a subir, né, essa curva azul, que o menor dado que eu tenho é 34. Então, qual que é a distância entre a curva vermelha e a curva azul? Imagina essa curva azul indo lá para frente, ficando concentrada em torno de 50, entre 34 e 70 qualquer coisa. Olha, a distância vai ser 1, né? Por exemplo, aqui nessa posição 2, a curva vermelha está por aqui, ó, em 4. A curva vermelha está aqui. E a curva azul? A curva azul é 0. A curva azul aqui é 0. E essa distância aqui, que está sempre aqui nesse eixo, né, ela nunca pode ser maior do que 1. Então, por isso que essa distância aqui é 1. 1, essa aqui. E qual que é o p-valor? O p-valor é 0. Quer dizer, essa distância é gigante. Essa distância aqui, olha, na hora que você calculou o p-valor agora, o p-valor é aquela área, né? Quer dizer, ele veio aqui e falou assim, olha, então, a distância, estou olhando lá a minha distância, né, que foi igual a 1, eu multiplico por raiz de n, que é raiz de 100, é 10. Então, esse número aqui é 10. Onde que está o 10 aqui? Bom, o 10 está lá na frente. Qual que é o p-valor disso? É 0. Não tem área nenhuma acima de 10 aqui. Todo mundo está entendendo isso, gente? Então, o p-valor aqui ficou 0. Né? Então, mas aí você vai falar, ué, mas peraí, professor, então tá complicado, porque o meu dado vem aqui, ó, igual esse x aqui. Eu não sei se ele vem de uma gaussiana mesmo. O que eu estou querendo é testar isso. Mas eu só posso testar contra a gaussiana 0,1, porque meu dado não vai vir de uma gaussiana 0,1. Então, o que a gente faz? A gente precisa passar para a função KS, teste do Kolmogorov, uma estimativa de qual que seria o mu e o sigma dessa gaussiana. Então, isso é fácil. A gente faz o seguinte. Aquele mu que está lá, que é o ponto central, a gente calcula a média dos dados e a gente calcula o desvio padrão amostral dos dados. A gente viu isso um pouco na análise exploratória de dados ou não, né? Eu ainda não defini ainda essa variância, mas isso aqui é uma medida, então, uma estimativa daquele número sigma. A gente vai ver isso quando a gente estudar agora a variância. A gente passa esses dois números aqui para a função. Como é que a gente faz isso? A função norm da CDF, ela tem esses argumentos. Se você não fala nada, ela assume que essa distribuição gaussiana é com mu igual a 0 e sigma igual a 1. Mas você pode passar esses argumentos aqui, nessa forma auxiliar, que é opcional. E eu tô passando exatamente esses números que estão aqui, então, baseados nos meus dados. É o número em torno do qual eles estão oscilando e uma medida aqui do sigma. E aqui está, então, o novo teste, agora, usando os mesmos dados que eu gerei aqui, que foi de 50. Então, vamos pedir aqui para ver. E deixa só para ter certeza de que mais tarde for ler, né, para a gente não gerar aqui. Então, rodando aqui. Então, tá aqui, olha, os dados eu estou gerando de uma gaussiana com mu igual a 50 e o sigma igual a 10. Fiz a estimativa, aí gerei os dados, né? Com esses dados, esses 100 números que eu gerei, eu calculei a média aritmética deles. É um valor próximo dos 50, mas não exatamente igual. A gente já sabe, né, que essa média aritmética que ela não... é um valor próximo, então tá razoável. E esse SD aqui também ficou um valor próximo aqui do 10. Então não é exatamente igual ao modelo exato que eu estou usando para gerar os dados, mas está próximo. E pedi para ele calcular, então, a estatística de Kolmogorov com esses... A estatística foi essa é a DN, e o p-valor
não é pequeno, não é próximo de zero. Então, ele está lá no meião da distribuição. Ele está aqui ó, no meião aqui. Vamos até ver aqui, foi 0,07, né? Então, multiplicando por 10, daria 0,7. Então, ele ficou aqui, ó, um pouco entre meio e 1, né? 0,7 por aqui, dando, então, um p-valor de 0,63. Então, 0,63 aqui para cima. Ok? Então, para a gaussiana, é assim. E quando for outra distribuição? Então, se for outra distribuição, como a exponencial lambda, por exemplo, se for uma distribuição exponencial com parâmetro lambda, a gente aprendeu essa exponencial. Esse lambda depende um pouco de... O Python, ele prefere trabalhar com, em vez do lambda, que a gente chamou de lambda nas fórmulas, e é como, em geral, você vai encontrar, por exemplo, na Wikipedia e tal. Existe a parametrização no Python, ele prefere trabalhar com o inverso do lambda. Então, o que ele chama de scale, que é o inverso. E o argumento default lá no Python é scale. Então, aqui eu estou gerando dados que vêm dessa exponencial. Então, aqui está a spawn, estou gerando números aleatórios, com o scale igual a 10 e uma amostra de tamanho 100. E aí eu vou chamar o meu KS aqui agora, né, minha função de Kolmogorov, falando que agora a distribuição é uma exponencial, e aí eu preciso passar o parâmetro dessa distribuição exponencial, né? Qual que é o parâmetro aqui? E aí vem uma ideia aqui que a gente ainda precisa explorar um pouco mais, eu vou pedir só que vocês aceitem por enquanto, que no caso da exponencial, o valor esperado aliás, não, a gente já falou disso. O valor esperado da exponencial é exatamente 1 sobre lambda, ou seria igual ao parâmetro de escala. E a gente sabe que a média aritmética da amostra é aproximadamente igual ao valor esperado, esse número teórico. Então, eu estou aqui pedindo para ele calcular a média aritmética e passar isso como o parâmetro escala. E aí, se a gente faz isso... Está aqui, então, gerei os dados de uma exponencial com escala 10, pedi para ele calcular a média, vamos ver quanto dá a média aqui, não vai ser exatamente 10, né? Então, a média não foi exatamente 10, tá vendo? 8,4. Então, eu estou falando com ele, compara então os dados que eu tenho com uma exponencial cujo parâmetro de escala é 8,4. Eu já tenho um erro aqui, porque não é exatamente o modelo perfeito que eu usei para gerar os dados. Mas está próximo do modelo perfeito. E aí, ele, ao comparar isso, ele está falando, olha, está parecendo que é ok. Que o p-valor é 2,9 vezes 10 a menos 36. Ou seja, o valor ficou por aqui, ó, muito próximo de zero. Então, a distância, a raiz de n, a distância está muito próxima. Muito próxima. Está até, assim, surpreendentemente próxima. Está extremamente próxima, né? Então, é assim que a gente usa o teste Kolmogorov. Eu estava esperando que ia dar tempo hoje da gente falar também do teste Q-quadrado, não deu, vai ter que ficar para a próxima aula. O teste Q-quadrado tem uma ideia muito semelhante a essa daqui, a mesma ideia de calcular essas coisas e tal, e tem uma estatística que teste se a coisa é próxima ou não. Ele serve tanto para distribuições contínuas, o teste Q-quadrado, quanto para distribuições discretas. Então, em geral, a gente prefere o teste Kolmogorov para distribuições contínuas e a gente usa o teste Q-quadrado para distribuições discretas. A razão para a gente não usar o Q-quadrado com contínuo e ficar com um teste só é que o teste Q-quadrado para distribuições contínuas, ele precisa discretizar os dados da distribuição contínua. Então, e isso é meio arbitrário. Eu vou mostrar como é que isso é feito, mas a gente faz isso na próxima aula. Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Professor, nesse último exemplo que você mostrou, o p-valor sendo pequeno, significou que se ajustou bem? Isso, Lembra sempre, o p-valor é a probabilidade, né, vou voltar aqui, né, assim,
O que você faz? Esse p-valor é sempre o seguinte, você calcula lá a distância, tá aqui, que é esse stat, multiplica por raiz de n e olha esse número, raiz de n vezes dn, aonde que ele fica localizado relativamente a essa densidade aqui, que é a densidade que você... Esse número, raiz de n dn, deveria estar sendo gerado por essa curva se o modelo que você está usando é próximo do modelo verdadeiro. É tão próximo que você pode assumir que é o modelo verdadeiro. Então, você olha isso daqui. E como é que você olha, em vez de ele te mostrar esse gráfico aqui e o ponto aonde que ele está localizado, ele faz o seguinte, ele põe o ponto aqui e calcula a probabilidade acima desse ponto. Então, ele está te dando uma ideia de quão extremo é esse ponto. Porque lembra sempre que você vai querer jogar fora o modelo que você está assumindo se essa distância for grande. Então, se raiz de n dn for grande, o que significa grande? Grande aqui, de acordo com essa densidade, é, por exemplo, acima de 2. Então, como é que ele faz isso? Em vez de ele te falar, está acima de 2, não, ele te dá a área que tem debaixo dessa curva acima do ponto raiz de n dn. Então, ele pegou esse número aqui, ó, 0,61, está multiplicando por 100, então está dando 6 ponto alguma coisa. Opa, peraí. Aí tá dando pequenininho, né? É pequenininho. Eu falei que era para aceitar. O que eu falei? Acho que era para aceitar, mas é o contrário, então, né? É o contrário. É extremamente pequeno. Vamos ver. Aqui a gente estaria, então, inclusive, tomando uma decisão errada, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Ixi, será que tem alguma coisa errada aqui nessa passagem desses argumentos? Cara, eu fiz isso aqui ontem. Não, tá esquisito isso aqui. Ô, gente, então eu vou fazer o seguinte, esse exemplo aqui da exponencial tá estranho, tá muito estranho. Não era para... Aqui, ó, tá vendo? O p-valor tá o tempo todo absurdamente... Tem algo errado aqui nessa passagem do argumento aqui. Não sei se isso aqui tá certo, não sei se ele tá assumindo que isso aqui é um escala. Eu tenho que checar. Então, ó, aqui para cima tá ok. Aqui, esse exemplo da exponencial eu vou corrigir e quando eu colocar lá vai estar do jeito certo, tá? Então, talvez se eu não conseguir corrigir isso aqui a tempo, agora antes de colocar, que eu quero colocar isso o mais depressa possível lá, eu vou tirar fora esse exemplo aqui, ponho ele mais tarde, quando eu tiver certeza, e mando a mensagem para vocês pelo Moodle. Tranquilo. Mas a ideia é essa, então você tem razão, assim, esse número ali ele ficaria lá em cima, né, 6, a probabilidade seria muito pequena, próxima de 0. Mas tem algo errado, porque não é isso que devia estar acontecendo aqui. O teste, ele funciona, e ele devia estar várias vezes aqui falando, não, esse modelo exponencial tá bom, porque o dado realmente veio do modelo exponencial. Só que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, não sei se... o problema pode... Com certeza, o problema deve estar relacionado aqui a esse problema dessa parametrização, que de algum jeito talvez tivesse que deixar mais explícita aqui embaixo na chamada do teste. Ontem eu olhei, eu achei que era isso, mas realmente não é. O teste aqui, ele não... não tem... é genérico, não fala de nenhuma distribuição específica, né? E aí, em suma, não achei que estava com umas boas explicações ontem, não. Eu tenho que talvez procurar aí no Stack Overflow da vida aí para ver se eu acho a resposta correta para aquilo ali, tá, gente? Ok. Mais alguma pergunta, gente? Professor, se for o caso assim de, vamos supor, eu tenho os dados e eu não sei qual foi a distribuição que gerou eles, né? E eu quero testar isso daí. Só que vamos supor que foi gerado por uma distribuição gaussiana e eu fizer esse teste numa exponencial, ela sempre vai dar esse valor absurdamente, claramente errado aí, né? Uhum. Não é sempre, não é uma coisa absurdamente, porque na maioria, assim, em geral, sim, é essa decisão. A gente ainda precisa do conceito de teste de hipótese, porque a gente pode ter alguns erros nessa tomada de decisão. E a gente tenta controlar esses erros. Mas eu não quero falar disso aqui agora, não. Não, beleza. Mas, em geral, sim. A resposta é que você vai ser levada à decisão correta na imensa maioria das vezes. Mas, ocasionalmente, você pode ter algum errinho. Tá certo. Obrigado. Eu também era essa minha dúvida. No caso, é suficiente a gente olhar apenas para o p-valor?
Ou é bom sempre a gente dar uma olhada também na estatística associada? Ou é meio que redundante, não sei. Eu acho que é redundante. Você vê, uma coisa é meio que você sempre pode, como é sempre voltado com essa curva aqui, você poderia voltar. Uma não tem mais informação do que a outra, não. Tá? Beleza, obrigado. Entendi. Inclusive, a estatística DN, a gente viu que ela vai indo em direção a zero, né? Então, à medida que, vamos supor que você está com um modelo verdadeiro, essa DN aqui fica cada vez mais próxima de zero à medida que o N aumenta. Então, como é que você vai saber que está próximo de zero ou não? Assim, meio que depende do tamanho da amostra que você está usando, né? Com uma amostra de tamanho 100, quão próximo que o DN já deveria estar? Esse negócio aqui de multiplicar por raiz de N é maravilhoso, porque ele resolve isso. Ele fala assim, olha, ao multiplicar por raiz de N, você pode esquecer esse problema do DN ir indo para zero. É só olhar para essa curva aqui. É uma curva só. E essa curva, ela fica independente, não é só do tamanho da amostra, não. É do modelo que você está usando. Tanto faz se é exponencial, se é gaussiano, se é o que for. É só olhar para essa curva. Beleza, obrigado. Mais alguma coisa, gente? Pessoal, se ainda tiver um tempinho, eu vou aproveitar para... Quando o senhor mostrou lá como que o Kolmogorov lá achou a curva, ficou parecendo tipo um experimento, assim, que nem o Kepler lá, olhou áreas iguais, e aí em tempos iguais... matemática pura. Matemática pura. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma coisa por trás disso? Alguma regra geral? Algo... Porque no caso do experimento, por exemplo, tem uma lei física, né? Tem algo por trás. Porque fica estranho ser a mesma curva para qualquer... Não, mas a demonstração de que é a mesma curva, ela até não é difícil de ser feita, não. Se eu tivesse tempo no curso, eu até poderia fazer aqui, todo mundo iria conseguir entender. Agora, aqui essa curva, que é a mesma para todos os casos, é aquela fórmula, que é aquela série, aí isso é aí a prova matemática é bem mais pesada, aí é difícil. Mas é só matemática mesmo. É só matemática. É porque você parte de alguns axiomas e vai seguindo até achar aquilo. Não tem nada que assim, nenhuma regra... Não tem heurística, não tem... E como que ele viu isso, como que ele intuiu isso, é, de novo, um desses mistérios incríveis que a gente precisa desses gênios, assim, na humanidade. Não sei de onde ele conseguiu sacar que, ao olhar para aquela distância ali, a coisa seria... Não, acho que foram em 2 passos. O primeiro é, como eu te falei, assim, primeiro mostrar que aquilo lá não dependeria do N, que raiz de N dn convergiria para uma distribuição que é uma só para todo e qualquer modelo contínuo. Isso não é difícil de demonstrar. Não é difícil depois que alguém te mostra a demonstração, né? Aí você fala, é mesmo, gente, é até fácil e tal. Mas é uma sacada criativa sensacional. Mas demonstrar que, além disso, que a forma da densidade é aquela que eu estou mostrando ali naquele gráfico, aí já é pesado pra cacete. Mas é pura matemática. Tá bom, obrigado. Ok, gente, então paramos aqui, a gente se vê, e eu hoje, até o final do dia, eu prometo, e essa promessa eu vou cumprir, vai estar lá o material já mais arrumado, tá? Tanto do